Olá, abençoados, graça e paz, mais uma vez reunido aqui como membro do corpo de Cristo. Graça eterna a todos, bem-vindos. É sempre um prazer me reunir com vocês aqui através desse canal, Haroldo Lira CE, através do YouTube. E abençoado, mais uma vez agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E mais uma vez vamos trazer uma mensagem aqui, e hoje nós vamos falar de três coisas, que é a carne, que é o espírito e a alma. E nós vamos abrir alguns capítulos e versículos, e eu vou tentar explicar a vocês hoje, amados. Nós vamos falar do corpo, da alma e do espírito, que juntos compõem o Filho de Deus, e que nós vamos nos concentrar principalmente na alma, que é muito importante a gente entender isso. E vamos também falar da carne e do espírito, tentar te explicar, né, separar, porque vocês sabem que todo ser humano, em geral, somos uma junção de dois elementos, que é o que, Lira? A carne, né, que é o homem físico, né, que é o homem terreno, e a alma. Então, essa carne, esse homem terreno, que nós também, Paulo também chamou de vestimenta, né? E que a gente pode chamar também de morada. Que é o nosso físico, é o homem terreno, o homem do pó da terra. E também, em geral, possui a alma, que é o fôlego de vida. Se vocês observarem, né, lá em Gênesis, no momento da criação de Deus, ele criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, né, e deu o sopro da vida, né, que foi o primeiro homem, Adão. Ou seja, a alma é o fôlego de vida. E aqui, né, nessa terra, nós acumulamos tudo aquilo que nós passamos, nós acumulamos na alma, da qual nós também podemos chamar de nosso psique, que é o psicológico. É onde acumula todas as experiências que nós passamos aqui na terra, ou seja, é o que nós somos como seres humanos. Nós não somos a carne, nós somos a alma. E também o Filho de Deus somente possui um terceiro elemento, que é o Espírito. Como diz lá, acho que é em 1 de Coríntios, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, nós chamamos esse Espírito, né, fazendo uma comparação, né, metaforicamente, né, nós dizemos que nós temos o DNA de Deus, que é exatamente o Espírito de Deus, ou seja, o homem espiritual, que veio de Deus, né, para nós, somente os que são filhos. E também podemos chamar a nossa alma de um homem interior, ou seja, todo homem, ele é corpo e alma. Então, para iniciarmos aqui o nosso entendimento,
Eu vou abrir para vocês aqui Salmo 103:1, Davi, né? Ele diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Então, Davi aqui, ele está bendizendo, né? Sempre querendo bendizer a Deus em sua alma. E nós, né? Nós estamos aqui bendizendo a Deus exatamente para manter a nossa alma viva. Eu vou ler para melhor entender, são muitos versículos. Gálatas 5:17, falando disso, né? Olha, vou adiantar um pouco porque é muitas coisas. Se não der, a gente para aqui no tempo. Gálatas 5:17. Olha, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a alma, né? A alma é o nosso entendimento, é o nosso psique. Tudo que passa pela alma, né? Tudo que passa pela alma chega até o espírito. E a carne que é o homem exterior, né? Que é a morada, que é Paulo disse que é a morada, né? Ela luta contra as coisas de Deus, ela não aceita as coisas de Deus. E o espírito luta contra as coisas da carne, para que não façamos aquilo que nós não queremos. Entende? Olha, Paulo fez essa separação do homem interior, né? Deixa eu ver aqui. Paulo fala aqui, né? Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Então, quem é o homem terreno? É a carne. Entende, abençoado? O homem terreno é o Haroldo Lira, é o José, é a Maria. Ou seja, o homem do pó da terra, ele é somente corpo e alma. Ele tem o fôlego de vida e ele não tem o Espírito de Deus. E ele não aceita as coisas de Deus e só dá lugar à carne. Por isso que o Espírito luta contra a carne e a carne é contra o Espírito. Então, o seu eu
o seu eu da sua alma é você. Entende, abençoado? Eu vou ler para vocês aqui, olha, Romanos 7,17. Romanos 7,17, falando do corpo, da alma e do espírito. Romanos 7,17 e 18. Olha, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo aqui, né? Ele está falando da carne. Ele disse, olha, neste caso, quem faz isto já não sou eu. E quem é, Paulo? A carne. A carne, abençoado, que é o diabo que está ao nosso derredor, ele tem grande poder sobre a nossa vida. E se nós não for um eleito de Deus, um filho de Deus, um escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, ou não ser corpo, alma e espírito, né? Mesmo nós sendo um filho de Deus, nós vivemos numa luta diária, lutando contra a carne e contra o espírito. Agora, você imagina o filho da perdição, aquele do qual é somente corpo e que tem o fogo de vida, a alma, e que ele não tem o espírito para se opor contra a carne. Você imagina que os chamados inteligentes aí, da mente iluminada, ele diz que não tem mais filho da perdição, que todo mundo é filho de Deus. Como, abençoado? Como? Sem estar escrito. Então, ó, Paulo disse aqui, Romanos 7,17, neste caso, quem faz isto, tá muito claro isso aqui, ó. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Que pecado? A carne, abençoado. Pecado que Paulo está falando aqui, né? É errar o alvo. É a carne. A nossa carne que habita em nós e que é o nosso diabo que está ao nosso derredor e que nós não podemos deixar ela em determinado lugar quando nós vamos para outros lugares, né? Tudo que faz não sou eu, mas é a carne, é o pecado que habita em mim, que não é o pecado para Deus, é obra da carne. Então, o que habita no Paulo que é o pecado? A carne. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ó, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Por que Paulo está dizendo que o querer fazer o bem está nele? Porque ele é um filho de Deus. Então, o querer fazer o bem, ele está em nós, abençoado. Porém, é a carne que habita em nós, né? Ela que faz aquilo que o Espírito não quer. É isso que Paulo está explicando aqui, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Nessa carne, né? Nesse homem exterior, né? Em todos nós, não habita bem nenhum, abençoado. Não habita bem nenhum, porque a carne do qual Paulo está se referindo, né? Como eu já falei e vou falar de novo, que o pastor diz que é o diabo dele. O diabo é essa carne, abençoado. Essa carne que nós queremos fazer o bem. Mas como não habita bem nenhum em nós, só habita mal, que é o que? A carne. Então esse é o homem terreno. Porque eu sei que em mim, isto é,
na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Aonde, Paulo? No Espírito. Então, o querer fazer o bem também está em nós. Mas nós não fazemos. Aí Paulo diz, não porém o efetuá-lo. Então, o bem habita em nós. O bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Entende, abençoado? Você, como filho de Deus, né? O bem está em você. Mas quando você procura o bem, você não faz por causa da carne. Entendeu, abençoado? Como é cruel? Então, o pecado de Adão, né? Que é o mal, é a nossa carne. A nossa carne é o pecado de Adão, né? Que enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter esse Adão em nós. Entende, abençoado? Essa carne, para Deus ela está morta e não peca mais para Deus. Mas para mim, para você, né? Ela te traz terríveis transtornos. Você faz coisas que você jamais poderia imaginar que você teria feito. Por quê? Porque a tua alma, né? A tua alma, o teu espírito, ele está, vamos dizer assim, ele está perdido. Ele está no engano. Você não tem um entendimento e você anda na carne sem querer. Isto é, se você é um filho de Deus, você tem que conhecer o Evangelho, né? Alguém tem que pregar o Evangelho para você ter entendimento e saber o que é carne e o que é espírito, e que você deve andar no espírito através do Evangelho. Que o cãozinho aí acabou, diz que não existe mais. Então, continuando aqui, né? Como eu disse para vocês, a nossa carne é o Adão, é o mal de Adão, que só vai sair de nós quando essa carne padecer. Gálatas 5, não. Então, como eu estava te falando, né? Esse pecado do qual Paulo diz que habita em nós, como eu te falei, que esse pecado não é o pecado para Deus, e sim errar o alvo, que na verdade são obras da carne. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, né? O que é que está em nós, que nós queremos fazer o bem e não fazemos. Porque em nós só tem o mal, ou seja, na nossa carne. Olha, Gálatas 5,19. Mas se sois, aliás, ora, as obras da carne são conhecidas e são. O que é as obras da carne que está em nós e que para Deus não é pecado? Para Deus não existe mais pecado, porque João Batista disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele já veio? Já. E ele já morreu? Já. Ele já ressuscitou? Já. Então, ele já tirou o pecado do mundo, que era a transgressão da lei, do qual, através da sua morte, através do seu sangue, através da sua carne, ele cumpriu toda a lei e acabou. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Então acabou o pecado para Deus. E o que é que nós temos, Lira? O que nós temos é obra da carne, que para Deus não é pecado, mas que tudo que nós semear, nós vamos colher. E o que é, Lira? Olha, prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções.
Eu vou ler tudo e depois eu vou te fazer uma observação. 21. Inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, deixa eu te explicar. Essas obras da carne, né, da qual eu acabei de citar, que é o alvo, que é a obra da carne, né, que para Deus não é pecado, porém, quem está no Espírito não está na carne. E todas essas coisas que eu li aqui, do 19 até o 21, nas chamadas, nas ditas igrejas que estão aí fora, né? Todas elas vivem nisso daqui. Entendeu, abençoado? Todas elas. Todas, sem exceção. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia. Tudo isso aqui, facções, tudo isso aqui está dentro da dita igreja. Do chamado pastor, do chamado papa, do chamado bispo. Essa macumba que está aí fora, que se chama de igreja. Todos eles praticam isso daqui. Não só os que estão no chamado de Taudá, como os que estão lá dentro. Entende, abençoado? E eu não tenho tempo para explicar, mas você lê, por exemplo, o que é idolatria? É você adorar Maria. É você adorar qualquer coisa que não seja Deus, somente Espírito e verdade. Isso é idolatria. Entende, abençoado? Feitiçaria. Feitiçaria é essa macumba que tem dentro das igrejas. Acender vela, se ajoelhar diante de um homem, diante de um pedaço de pau, é comer pão, é comer suco. Tudo isso é feitiçaria. Inimizade, né? Se não está na tua igreja, está desigrejado. Isso e várias outras coisas. Facção. O que é uma facção dentro da igreja? É que você tá nessa, não pode ir naquela. E você tá naquela, não pode vir nessa. Por quê? Porque você pode gostar dessa, aí tu sai daquela, aí o pastor, o ladrão de lá, vai perder o dízimo. Aí você não pode vir para essa. Entende, abençoado? Isso é facção. Gálatas 5:22. Dando prosseguimento aqui, olha. Mas o fruto do Espírito é o quê? É totalmente o contrário. É totalmente o contrário, né? E que não pode mais pecar contra Deus. E sim você semear e colher. Entende, abençoado? Olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Falando aqui com os Gálatas, Paulo ainda está se referindo à lei, né? E que hoje é a mesma coisa, porque a chamada igreja continua pregando a lei. Então, você não está na carne, você dar fruto do Espírito, que é o quê? Que é o amor, que é a paz, que é a alegria, essas coisas, entendeu? Que é para você ter entendimento dessas coisas, né? E colocar o evangelho em primeiro lugar, viver sobre o evangelho. Entendeu, abençoado? Gálatas 5:16, ó. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, você tem que andar no Espírito, né? Ser guiado pelo Espírito, né? Através do Evangelho, para que você não dê fruto para a carne. Entende, abençoado? Você não dê fruto para as obras da carne.
que foi o que eu acabei de te falar. Hebreus 10, 39. Então você vê que nós estamos falando aqui, hora da alma, hora do espírito, né? Paulo falando e eu te levando o entendimento, ó. Hebreus 10, 39, ó. Hebreus 10, 39. Paulo falando com os hebreus e ele diz assim, ó. Nós, porém, falando com eles, se incluindo, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, a conservação da nossa alma é para a eternidade. Então, Paulo está falando com eles lá, né? Que ele não era como os que retrocedem. Quem são os que retrocedem? São aqueles que aparentemente eles são filhos de Deus e que eles vivem nas chamadas igrejas, passa vários tempos e uma hora tá, outra hora não tá, daqui a pouco ele já está contra Deus, né, blasfemando contra Deus, dizendo que Deus não existe e etc e tal. Então, quem são essas pessoas? São os filhos da perdição. Por quê? Porque Deus ele botou duas sementes no mundo. E essa semente é eterna, para sempre. E que estão tudo misturado, abençoado. Tudo misturado. E a característica do filho da perdição é não crer. E o da salvação é crer. Simples assim. Entende? Então, a salvação é a vida eterna. A vida eterna de quê? A salvação de quê? Da alma, né? Salvação da alma, porque o espírito já está salvo. Hebreus 10, eu vou ler do 32 e 33, falando ainda disso, que é o contexto de Hebreus 10, 39, 32. Olha, Paulo falando com ele lá, presta atenção. Paulo aqui, Paulo está apelando para as coisas que eles passaram, né? Para que eles não desistissem, porque a recompensa não ia tardar. Então, Paulo diz assim, ó, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, falando da lei, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Então, Paulo está falando, explicando para eles, né? Olha, antes, vocês dos dias anteriores, a graça, né, que era a lei, então eles ouviram o evangelho e foram iluminados, né? Então Paulo diz assim, sustentaste grande luta e sofrimento. Então eles entenderam o evangelho e aí eles sofreram grandes lutas e eles sustentaram. Aí Paulo continua aqui no 33 e diz assim, ó. Ora, Paulo vai citar aqui, né, qual foi o sofrimento que os hebreus passaram quando conheceram a verdade de Deus, que é o evangelho e que é eterno, tá? Que o cãozinho aí diz que acabou. Então, Hebreus 10, 33, Paulo vai falar aqui, ó. Ora, exposto como em espetáculos, eles lá, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, eles conheceram
a graça, eles conheceram a verdade e foram maltratados. Entende? Maltratados por quem? Pelo aqueles que não creram. 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Ou seja, eles, né, até os bens dele, os bens materiais, roubaram. Paulo diz, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria, o espólio dos vossos bens. Aí Paulo diz, tendo ciência de possuir de vós mesmo, patrimônio superior e durável. Ou seja, tudo aquilo que eles passaram, né? E isso vale para nós. Toda e qualquer coisa que nós passamos aqui nessa terra, né? Tudo isso não vale nada. É o que Paulo está dizendo aqui. E sim o patrimônio que nós temos, que é superior e durável. O quê? A vida eterna. Entende, abençoado? A vida eterna. Da alma e do espírito. Isso é eterno. Nós vamos... quando nós morrermos aqui, hoje aqui nós somos filho de Deus, nós somos 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. E lá no céu, na pátria, que o maluquinho disse que já está, né? Nós vamos continuar sendo 3. Nós vamos continuar sendo o corpo, que não é esse corpo, é o corpo transformado, né? A nossa alma regenerada, totalmente restaurada, né? É como nós falamos no computador, formatar tudo aquilo que nós acumulamos aqui na terra, nessa alma, né? Ela vai ser restaurada. Entende, abençoado? E o Espírito, que é o Espírito de Deus, que já veio de lá. Então, mais uma vez, né? Isso aqui é muito maravilhoso. Paulo está dizendo para ele lá que eles superaram todas as coisas e que eles entenderam que eles têm um bem superior e durável para sempre, que é a vida eterna. É isso que Paulo está dizendo. Aí Paulo diz aqui, né, no 35, ele diz, não abandoneis, portanto, tudo isso daqui, Paulo está se referindo aos judeus, né? É a perseverança do qual eles estavam aguardando. Paulo estava aqui no ano 67, todo o acontecimento seria no ano 70, então estava próximo. Ele diz aqui, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Aí ele diz no 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí no 37, preste atenção, vocês que são evangélicos, vocês que são católicos, vocês que estão dentro de uma religião e que estão aguardando, que estão esperando Jesus voltar. Olha, Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Entendeu, abençoado? Todavia o meu justo viverá pela fé. Abençoado, deixa eu te explicar como o teu pastor te engana, como esse teu papa, esse teu padre, esses desgraçados aí, tudo engana os filhos de Deus, mandando ele aguardar, né? E ele está dizendo aqui, Paulo, em Hebreus 10, 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. E Paulo está falando aqui com os hebreus. Para Jesus não ter voltado, para ele não ter voltado ainda, né? E o teu pastor mandar você aguardar, ele tem que apresentar todas essas pessoas aqui vivas, hoje com mais de 2000 anos, inclusive Paulo, que morreu no ano 68, e que não viu a volta do Filho de um Homem, que se deu no ano 70. Entende, abençoado? Sai dessa mentira, abençoado, esperando Jesus voltar.
Vocês têm que apresentar todas essas pessoas da Bíblia, abençoado. Todas essas pessoas da Bíblia aqui, né? Se Jesus não voltou, vocês têm que apresentar eles vivos. E como é que apresenta com 2000 anos, abençoado? Manda o teu pastor apresentar. E pergunta para o teu pastor também se ele aceitou o pai dele, o marido da mãe dele, esse infeliz. Porque ele manda tu aceitar Jesus, abençoado. Se ele não aceitou nem o pai dele, esse infeliz, como é que manda tu aceitar Jesus? Abençoado, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então eles sofreram perseguição, né? O que Paulo está falando, eles se manteram firmes, né? E que isso serve para nós, não para aguardar Jesus, e sim para a manutenção da nossa alma. Se manter firme fazendo a vontade de Deus. Eles lá, Atos 25, 36 minutos, né? Mas vamos ver aqui o que nós podemos fazer, né? E na hora que der o horário aí a gente para. Atos 2, Atos 2, 25. Olha, Atos 2, 25, aqui é Davi, né? Perseverando para a salvação da alma. Entende, abençoado? Olha, Atos 2, 25. Davi, ó. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor. Esse diante de mim, né? Como eu falei para vocês, né? O nosso eu não é a nossa carne, o nosso eu é a nossa alma, que é o nosso psique. Entende, abençoado? Onde acumula todas as coisas que nós vivemos e que nós passamos, e que é o nosso psique, é o psicológico. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim, Davi falando dele mesmo, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. 26. Por isso se alegrou o meu coração. Olha, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás, a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tá vendo, abençoado? Então, Paulo Davi aqui está falando da ressurreição. Está falando da ressurreição, do qual ele ainda aguardava, né? E que na primeira vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, houve a primeira ressurreição do Espírito para eles. Para nós não, nós já somos vivificados. Nós não vamos passar mais pela morte. Que morte? A espiritual e nem da alma, porque nós estamos depois da morte vencida, as duas. Então, então, como eu já falei para vocês, né? Davi aí, ele está perseverando para a salvação da alma, né? Que ainda na época dele, ainda se mantinha na sepultura. Ainda se mantinha na sepultura,
mas que hoje nós não passamos mais pela morte, porque ele já venceu a morte. Então nós vamos ter um corpo transformado, porque esse corpo aqui é terreno, e nós temos dentro de nós um corpo espiritual. Nós temos uma alma restaurada, a restauração da alma, que é como, vamos fazer uma comparação, é como você formatar o computador, né? Daqui você vai esquecer de tudo, entende, abençoado? E o espírito, corpo, alma e espírito, que não é esse corpo, já expliquei. 1 de Coríntios 15, deixa eu ver aqui, 1 de Coríntios, olha, 1 de Coríntios 15, Paulo explicando aqui para os coríntios, né, que lá no céu não entra carne, ou seja, não entra Adão, né? Vou ler e vou te explicar, tá? 1 de Coríntios 15, 50, ó. Os vivos serão transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é a incorrupção? A incorrupção é não ter corrupção. E a corrupção é não ter a incorrupção, que é o Espírito, que é as coisas de Deus. Então, o que Paulo está dizendo com isso aqui? Paulo está dizendo que no céu não entra carne, né? E que quando Adão e Eva, quando eles pecaram, né? Eles foram postos para fora da onde? Do paraíso. Então, no paraíso não entra carne, não entra sangue. Entende, abençoado? Então, Jesus, ele foi o primeiro a vencer a morte, como vocês já sabem, né? E que Adão foi o primeiro a ter a morte eterna, da qual esse Adão está em nós. A carne, a nossa carne, né? A nossa carne é a herança de Adão. Entende, abençoado? Então, como você vê aqui, né? Adão, ele trouxe a primeira morte, né? E depois a lei de Moisés, a morte espiritual. Então, a morte da qual Adão trouxe foi essa morte terrena. Todos nós vamos morrer como Adão. E a lei de Moisés trouxe a morte espiritual, da qual, infelizmente, os pastores ainda impõem essa morte espiritual nas pessoas. Por quê? Porque a lei de Moisés era o ministério de condenação e morte, do qual Paulo chamou. Entende, abençoado? E todas as pessoas estavam mortas espiritualmente por causa do pecado, ou seja, a transgressão da lei. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 1:9. Já estou perto aqui de terminar, tá? 44 minutos, fica tranquilo, que vai dar. Já deu, aliás. Não vai dar. Já deu tudo certo. Não tem aquela música, né? Já deu tudo certo. 1 Pedro 1:9, Pedro falando aqui da salvação da alma, né? Da salvação da alma, que é maravilhoso.
e eu estou fazendo um estudo aí, mas eu só vou gravar quando tiver certeza. E vocês vão se surpreender, mas é abrindo a Bíblia e mostrando a Bíblia, viu? Tá? E tem a ver com a alma. Tem a ver com, ó, com o nosso psique. Do qual é de Deus, né? É o sopro de vida. 1 Pedro 1,9. Olha, obtendo o fim da vossa fé, Paulo falando com o judeu, né? Obtendo o fim da vossa fé, Pedro aqui já está pregando a fé, a salvação da vossa alma. Olha, de novo, obtendo o fim da vossa fé, então, acabando essa participação, né? Pela fé, a salvação da vossa alma. Entende, abençoado? Então, a nossa salvação não só da alma, mas, como eu já falei, nós somos corpo, alma e espírito, né? Os filhos de Deus. E nós vamos continuar sendo corpo, alma e espírito. Porém, todavia, contudo, esse corpo não é esse, é o corpo espiritual transformada, a alma restaurada, tudo zerado, e o Espírito de Deus que já está em nós. Então, a concepção de salvação para eles lá, né, é salvação da alma. Ó, 2 Pedro 3,15, mais uma cartinha de Pedro, bem aqui na frente, ó, 3,15, ó, falando da mesma coisa, ó. Ó, é o mesmo pensamento de Paulo, né? Deixa eu ver aqui. Olha, 2 Pedro 3,15. E tendes por salvação, ó, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente, ó, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado. 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. E o que Paulo falava em todas as suas epístolas? A salvação. Que Pedro era apóstolo e disse que era difícil de entender. Imagine o Bruno Mac, hein? Se Pedro não entendia, imagine ele aí acabando com tudo. Acabando com Deus, acabando com Cristo, acabando com os eleitos, acabando com tudo que ele não mostra nada. Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturbam as demais escrituras, para a sua própria destruição deles. É isso. Então, o entendimento aqui de Pedro, né, é a salvação, e que ele diz que é coisa difícil de entender. Tu imagina para os caras que querem inventar. Então, para terminar aqui, 48 minutos, Hebreus 5, vou ler para vocês aqui bem rápido, 49 minutos, vamos ver aqui se dá certo. Hebreus 5, pronto. Hebreus 5, 4, olha, vou ler até o 9, para findar, para encerrar, tá? Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Aqui ele está falando de sumo sacerdote, né? Vamos continuar aqui. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote
mas o glorificou aquele que lhe disse. Isso daqui é outro assunto. Mas vamos ler aqui, tá? Para encerrar. Isso daqui dá certinho aí pro Bruno Mac, né? Ele diz que... Olha, vou ler e vou te explicar. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas para glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei. 6, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre. Esse para sempre ele não explica, mas diz que acabou. Para sempre é para sempre, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. 7, ele, Jesus, que ele diz que não existe mais, nos dias da sua carne, tendo oferecido, esse Jesus aqui não existe mesmo mais não. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, falando de Jesus de Nazaré. Esse Jesus não existe mais, tá, abençoado? Esse Jesus, o Cristo ressuscitado, sim, é para sempre, é Deus. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas, e quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. 8, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Esse filho aqui é o próprio pai, tá? Não existe dois, é só um. 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos. Olha, presta atenção. Para todos os que lhe obedecem. Abençoado, a salvação eterna do qual ele trouxe, né, para todos aqueles que nele creiam, que eles creiam. Então, ele diz no 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Paulo está falando com ele lá, né, explicando, levando o entendimento, mas por estar tanto tempo cantando fogo no pé, fogo na mão, fogo no cabelo, fogo por todo canto, uma tocha de fogo, então se torna tardio em ouvir. E está aí, esperando Jesus, está aí fazendo a macumba da Santa Ceia, que não existe na Bíblia, está aí dando dinheiro para o ladrão, que também não existe na Bíblia, e assim sucessivamente. E por que tu não prega para ele, Lira? Eu prego, mas sabe o que ele diz? Vai pregar para quem não é crente. Vai pregar para quem não é crente. Eu já conheço a palavra. E aí vive aí nesse engano. Então, abençoado, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra com a mente de Cristo. Agradecendo por tudo. Um abraço a todos. Graça e paz.